Oi, gente, tudo bom? É bom estar de novo com vocês aqui no nosso curso Os 10 Mandamentos. Estamos tratando a segunda tábua da lei, que é os deveres para com o nosso próximo. Meu nome é João França, ministro da Palavra e Sacramentos, pela Igreja Presbiteriana do Brasil. Seja bem-vindo ao nosso curso, que é ofertado pela Igreja Presbiteriana de Riachão Jacuípe, em associação com o Seminário Digital Reformado e o Centro de Estudos Presbiteriano. A você que faz o curso pelos recursos pedagógicos, sejam bem-vindos. Você sabe que após a conclusão do curso, você terá direito a um certificado. O livro-texto adotado por nós é esse do capítulo 20, versos de 1 a 17, e o texto lá do Catecismo Maior de Westminster, a pergunta 101 a 148 do Catecismo Maior de Westminster, ok? Que é a explicação dos 10 mandamentos de maneira teológica e prática da fé da Igreja Presbiteriana no mundo e de uma particular na nossa querida Igreja Presbiteriana do Brasil. A você que faz o curso pelo nosso canal, seja bem-vindo. Deus abençoe você, se inscreva no canal, ative as notificações. Você não terá o acesso ao certificado, mas terá acesso ao conteúdo para os alunos, seguindo o recurso pedagógico aplicado e orientado aqui. O curso é um curso de 40 horas, e eu já expliquei isso na aula anterior, que essas 40 horas envolvem a leitura dos 10 mandamentos, dias do 20, e a leitura do Catecismo Maior de Westminster, mais a nossa videoaula aqui, ok? Muito bem, Deus abençoe. Vamos seguir para a nossa aula final de hoje. Está acabando o curso. Deus abençoe você. Espero que você tenha sido edificado com o nosso curso, tá bom? Seguindo aqui, Êxodo capítulo 20, verso 16, o nono mandamento. Diz assim para nós: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Aqui, o nono mandamento envolve a questão da verdade, como promovê-la. Essa é a verdade que nós temos inserida no mandamento, ok? Então, a primeira questão que a gente precisa entender é que o mandamento envolve algumas coisas. Primeiro, envolve você dizer e promover a verdade. Falar a verdade, dizer a verdade, promover ela. A promoção da verdade envolve não apenas a ideia de falar o que é verdadeiro, mas divulgar de fato o que é verdadeiro. E daí numa era tanta de falsas notícias, falsas mentiras, as propagandas enganosas e tudo mais, isso implica dizer que eu e você precisamos estar sempre atento entre vasculhar o que é verdade e o que não é verdade nas propagandas, nos ensejos e tudo mais. Inclusive, essa, essa, essa quebra desse mandamento também está ligada ao marketing, né? Você tem o recurso de marketing usa muito essa ideia presente. Então, esse é o ponto. Né? Então, eu preciso dizer, falar e promover a verdade. A outra implicação é que eu devo não rejeitar a verdade. Né? Eu não devo estar rejeitando a verdade. Ou seja, a verdade é dita, ensinada, orientada, e você simplesmente rejeita a verdade. Você diz, é verdade, eu creio, eu vejo, está aí na Bíblia, mas eu não aceito. Então, isso é uma forma de você rejeitar a verdade, ou calcar a verdade, ou calar a verdade. Paulo vai dizer isso lá em Romanos capítulo 1, que diz que os homens, eles de fato sufocam a verdade, cegam a verdade, suprimem a verdade, né, para continuar da idolatria. É um exemplo clássico disso que você tem. Uma outra questão é precisamos também entender que devemos evitar a falar a verdade em momentos impróprios, ou como diz o Catecismo Maior, de maneira inoportunamente, ou seja, é verdade que você sabe, é aquilo que de fato você está sabendo é verdade, mas não era a hora, o momento, a forma e a maneira de falar aquilo. Às vezes as pessoas intempestivas dizem assim, é a verdade, eu falo a verdade, não, doa em quem doer. Não, eu preciso saber o momento adequado de falar a verdade. Isso envolve prudência, isso envolve sabedoria, isso envolve graça. Então, um momento inoportuno. Às vezes você usa a verdade de maneira inoportuna. Não era o momento adequado de você falar a verdade. Isso é muito bem regulado no nosso Catecismo Maior de Westminster, né? Então você precisa entender isso, porque se você disser a verdade para alguém, pode gerar algum problema maior do que aquilo que você havia dito. Exemplo, alguém acabou subitamente morrendo e você vai informar para alguém a verdade nua e crua. Aquela pessoa tem um problema, dá um piripaque, morre também. Você foi culpado de dizer a verdade de maneira inapropriada. Ou casos extraconjugais que você descobre, tá? Você vai falar e o outro vai lá acredita, causa um transtorno maior, mata e acaba se matando, várias coisas. Então, isso foi uma maneira inapropriada de contar a verdade. Um exemplo clássico que você vai ter nessa questão é o caso lá daquela
de Raabe, né, quando vai os espias lá e tenta, de fato, ela esconde os espias dizendo que eles foram por esse caminho quando perguntaram, né? E esse fato é um fato muito básico, muito claro, muito único na Escritura, mostrando que a verdade, se fosse dita naquele momento, naquela forma, naquela maneira, aqueles homens poderiam ser mortos. Então você precisa entender que você precisa evitar falar a verdade em momentos inapropriados, ok? Um outro ponto que a gente aprende quando você estuda os 10 mandamentos e olhando os 10 mandamentos como a Bíblia descreve, como o Catecismo Maior de Westminster orienta, através dos teólogos, dos divines de Westminster, ele nos ensina que nós devemos também evitar perverter a verdade para prejudicar alguém. Você sabe da verdade, você perverte a verdade com um propósito mau, o chamado falso testemunho. Quando você dá um falso testemunho, você está prejudicando a verdade, sufocando a verdade e prejudicando a vida de alguém. Então é necessário você ser ponderado nisso. Eu lembro muito bem que eu pregando na igreja sobre os 10 mandamentos, eu mencionei um fato que eu sempre digo na aula de filosofia, quando estudando na aula de filosofia. É o exemplo das 3 peneiras de Sócrates, né? Conta-se que Sócrates foi receber, um amigo foi até Sócrates para contar-lhe alguma coisa sobre um amigo de Sócrates. Ele disse, Sócrates, eu tenho alguma coisa para te falar sobre teu amigo e tal. Aí Sócrates olha para ele e fala assim, olha, o que você tem que contar para o meu amigo, você já passou pelas 3 peneiras? O amigo perguntou quais peneiras. As 3 peneiras são a peneira da verdade, da bondade e da utilidade. E aí eles, como? É verdade o que você vai me dizer do meu amigo? Você sabe se é verdade? Olha, eu não sei se é verdade. Ok. Segundo, você passou pela peneira da bondade? É bom eu saber aquilo que você vai me contar do meu amigo? Rapaz, Sócrates, não é bom não. Terceira peneira, é útil? Há alguma utilidade em eu saber disso? Sócrates, eu acho que não é útil não. Ó, se não é bom, se não é verdadeiro, se não é bom e se não é útil, guarda para ti mesmo. Eu não quero saber. Então, o ponto é exatamente esse. A gente precisa saber lidar com a verdade e como falar a verdade. E falar a verdade em testemunho legítimo e verdadeiro para não prejudicar alguém. Então, quando nós fomos chamados a jurar sobre alguma coisa, é necessário fazer um juramento verdadeiro. E aí envolve o próprio nome de Deus. Né? A palavra do cristão tem que ser se ensina, não que proceder disso é maligno. Né? O Senhor Jesus ensinou isso, o Tiago também ensinou isso. Então, nós precisamos entender essa aplicação clara da palavra de Deus. E por fim, eu preciso entender também que é pecaminoso interpretar maldosamente as palavras e as ações do outro. Nós somos expertos nisso, nós interpretamos mal as palavras do outro. O outro fala alguma coisa, você entende de outra maneira. O outro tem uma ação, você age de outra maneira. Você começa a alimentar um sentimento iracundo, belicoso, odioso em relação ao outro. Né? A gente precisa aprender a lidar com isso dentro do critério bíblico, teológico, confessional que nós temos nos padrões do Westminster e na própria palavra de Deus de maneira prioritária. O que a Escritura me diz é que eu preciso caminhar entendendo a bondade do outro, pressupondo a bondade do outro e não a maldade do outro. Embora nós sabemos que todos somos depravados, ruinados, pecaminosos, mas quando nós lidamos com a lei de Deus como espelho da alma humana, nós precisamos olhar para a lei de Deus como o guia norte para nós interpretarmos as ações e as palavras do outro. Então tenha cuidado quando você ouvir isso, especialmente no casamento, na família, no lar, na relação intra-eclesiástica. É muito comum acontecer você entender mal a palavra de alguém e ficar trancado, fechado com você mesmo, achando que o outro usou a palavra para lhe prejudicar, para lhe maltratar, para ferir você. E nem sempre é isso que está acontecendo. Ou as ações do outro, nem sempre é desta maneira. Ok? Seguindo para o nosso último mandamento. Êxodo capítulo 20, verso 17, diz assim: Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seu servo, nem sua serva, nem seu boi, nem seu jumento, nem coisa alguma que pertence ao teu próximo. Veja, aqui o coração como a sede do mal e aprendendo a cuidar dele. Né? Nós precisamos fazer isso.
Então, primeiro, a lei de Deus ela é centralizada no interior, né? Então, não é apenas as ações externas, mas a ação interna. Tudo que vai acontecer dos mandamentos para cima, né, nos 9 mandamentos, tem como chave hermenêutica interpretativa o 10º mandamento. Então, nós aprendemos das mandamentos que precisamos estar contentes com tudo que nós temos e com tudo que nós possuímos. A doutrina do contentamento é extraída, por assim dizer, de Êxodo capítulo 20, verso 17. Eu preciso estar contente com o que eu tenho, com minha esposa, com meu casamento, com minha família, com minha propriedade, com meus bens. Eu preciso ser uma pessoa contente, ter contentamento, satisfeito com o que tenho. Às vezes nós ignoramos isso e deixamos que a nódoa da inveja, do desejo pelo que o outro tem, tome conta do nosso coração. Acreditar que a grama do vizinho sempre é mais verde do que a nossa. Salmo 73 nos alerta para isso, né? Que devemos estar contentes com o que nós temos e não invejar o caminho do ímpio, né? Bem interessante aquele texto. Vale a pena a gente ler. Também devemos rejeitar a inveja e os ciúmes em nosso coração. Rejeitar a inveja e os ciúmes é algo muito notório que você tem na Escritura. Você verá, por exemplo, o caso de Acabe, né? Que ele inveja a vinha de Nabote e planeja de todos os meios, de todas as formas, aniquilar Nabote por influência de Jezabel. Você descobre na Escritura que o tratar da inveja e dos ciúmes no coração é necessário e urgente na vida de um cristão bíblico. Então, o cristão bíblico precisa lidar com a inveja e com ciúmes. Se você é cristão e você não sabe lidar com a inveja e com ciúmes, você tem um problema sério na sua vida que precisa ser tratada e trabalhada à luz do Evangelho e da graça de Deus, ok? É isso importante para a gente. Terceiro, alegrando-se com a prosperidade de nosso próximo, ok? Você deve evitar também olhar para essa perspectiva, o que eu devo fazer? O nosso próximo, um crente, ele conseguiu uma promoção, ele foi promovido no trabalho, é motivo de gratidão a Deus porque ele está crescendo, ele está desenvolvendo, ele está... alegria no nosso coração deveria ser notória em ver que o nosso irmão está crescendo. Não quer dizer que ele cresceu e eu diminuí, não, sem ver que ele é honrado pela providência divina em crescer e desenvolver-se. Nosso papel deve ser esse, né? Ter essa visão. A Bíblia nos apresenta isso e o Catecismo Maior vai desenvolver isso muito bem. Vale a pena dar uma lida lá com o que o Catecismo ensina. E, por fim, devemos evitar prejudicar o nosso próximo no seu casamento e na sua propriedade. É isso que o mandamento estabelece para nós, né? Então, eu não posso prejudicar o meu próximo, né? Por inveja, passar... Isso a gente vê nas relações mundanas, né? Você quer conseguir aquele cargo na empresa, você humilha, detrata, fala mal do outro, né? Então, você, por exemplo, vai vender um produto que você tem, aí o outro colega seu vai lá, vai querer bater a meta e vai dizer, não, fulano não atende bem, fulano é assim, assado e tal, e começa a levantar críticas, inclusive dentro da igreja você tem muito isso, aqueles comparativos. O pastor X fazia dessa maneira, o pastor Y fazia dessa maneira. A pastor X, eu lembro que eu trabalhei numa igreja onde, uma certa feita, um pastor da igreja onde eu fui pastor, né, que eu estava pastoreando, o pastor antigo, ele foi visitar essa igreja. E aí eu vi um membro da minha igreja assim, isso que era pastor, né? Você ouvir isso, cara, é muito difícil. Você, como ministro da palavra, você tem que engolir o sapo, né? Tratar da coisa pela escritura, na exposição da palavra de Deus, não no sermão de carapuça, mas no sermão expositivo, sequenciado, você pode tratar disso, mas é muito difícil você ter os comparativos, né? Fazendo com que você prejudique o outro, né? E esse prejuízo também se dá no casamento, eu invejar o casamento do outro, invejar, desejar a mulher do outro, querer a propriedade do outro, né? Fazer de tudo para conseguir o que o outro tem, isso é algo terrível à luz da palavra de Deus. Então a gente precisa cuidar do coração, que é a sede de todo problema. Jesus disse isso, né? Jesus falou que é do coração do homem que procede o adultério, o roubo, as blasfêmias, a idolatria, tudo que não presta que nós fazemos vem do nosso coração. Nós precisamos cuidar dele, precisamos vigiar dele, precisamos pastorear o nosso coração com a palavra de Deus e pela palavra de Deus. Ok? Muito bem. Então, chegamos na última etapa, os 10 mandamentos, a atualidade deles. Eles são necessários? Né? A gente estudou aí os 10 mandamentos, a gente viu que os 10 mandamentos envolvem, mas será que eles são necessários?
Vivemos em um mundo onde os padrões absolutos foram abolidos e assim temos presenciado uma alteração no comportamento do ser humano, pois sem absolutos há forte gama de quebra dos limites. Abaixo aos nãos é o que nós ouvimos no tempo de hoje, na ditadura dessa modernidade e pós-modernidade. É isso que a cultura de nossa época tem popularizado. Cabe aqui uma pergunta singular. Será que a lista de regras divinas são necessárias em nossos dias? A resposta é positiva, pois os homens vivem sem Deus neste mundo, como diz Efésios 2, verso 12. E assim tiram Deus do centro de suas vidas, procuram as drogas, fazem tudo para adquirir as drogas, quebram a autoridade de seus pais. Assim o quinto mandamento é quebrado, em busca de satisfazer a sensação de liberdade, matam, violando o direito da vida, o direito à vida. Em busca do prazer, refugiam-se no sexo, o sétimo mandamento é pisoteado. Para adquirir mais drogas, eles furtam outros. Para se safar da prisão, geram falsos testemunhos contra pessoas que eles nem sequer conhecem. E por fim, por que se faz tudo isso? Porque a cobiça assenhora-se dos corações dos homens. Os mandamentos são atuais, porque eles oferecem diretrizes firmes para se resolver os problemas morais e sociais nos quais estamos vivendo em nossa sociedade. Ok? Muito bem, seja abraçado por nós, sinta-se abraçado por nós, seja agraciado pelo Senhor, que você conseguiu superar essa etapa. E parabéns por ter concluído o curso do nosso curso sobre os 10 mandamentos, né? E se você desejar conhecer a nossa igreja, está aí o nosso site, ipbriachão.blogspot.com, ipbriachão.blogspot.com, lá tem o nosso site com estudos, artigos, material para você estudar também, ok? E lembre-se que você terá também direito ao seu certificado, você que fez as aulas com os recursos pedagógicos que são disponibilizados, então você terá direito ao seu certificado, ok? Você que nos acompanhou nesse canal, se inscreve no canal, ativa as notificações e manda para alguém que você acha que será edificado com este curso. Deus abençoe, Deus tenha graça na sua vida, nos vemos no nosso próximo curso, para a glória do nosso bom Deus.